Boa tarde, Paraíba. O Muito Mais de hoje, desta quarta-feira. Quarta, terça, segunda, tem sol na rua. Bacana, né? Muito bom ter todo esse solzão aí para poder inspirar e a gente hoje conversar aqui sobre o quê? Liberdade, a lei de liberdade econômica. Assunto da hora, da vez, que todo mundo merece saber um pouquinho mais. Eu vou conversar aqui com o advogado Carlos Frederico Farias, que entende do assunto e vai contar pra gente desses detalhes. Mas é claro que vai ter aquele momento delícia, né? Delícia porque tem doces no pedaço. É ou não é, Lidiane Moraes? É verdade, Gerardo. Boa tarde pra você. Hoje o nosso cantinho tá docinho, docinho, viu? A Naya, cozinheira, e veio ensinar pra gente como fazer um doce fino com Fisales. Meu amigo, você sabe o que é Fisales? Não, mas quero saber. Sabe? Você sempre vê nas festas por aí, tem ó. nas festas. Esse fruto, parece um tomatezinho com essa folhinha. É bonitinho, É né? lindo, né? Dá pena de comer. Daqui a pouquinho a gente ensina. Pois é, terça-feira de sol, de muitas informações e o Muito Mais está começando. Senta aí, vamos com a gente nessa. Num tempo em que as modificações, as evoluções, as mudanças têm sido cada vez mais fortes e mais rápidas, a gente hoje vai conversar aqui sobre um assunto que acaba de acontecer, ou melhor, está para ser institucionalizado e a gente precisa saber porque a gente tem que estar antenado com o que é lei no nosso país, não é isso? Tem história de segunda instância aqui hoje não, ninguém quer nem saber disso. A gente quer saber da lei de liberdade econômica que a gente precisa empreender. Você que está em casa querendo ficar antenado para poder acontecer no mundo empresarial, tem que ficar sabendo dessa aí. Boa tarde, doutor Carlos Frederico Farias, meu amigo. É muito bom tê-lo aqui e para abordar um assunto que está mais do que na hora e na vez. Boa tarde, Gerardo. É uma satisfação muito grande poder estar aqui discutindo, conversando e construindo acerca desse tema, que é um tema tão atual. A lei da liberdade econômica e sua apegação tem a ver com o país que nós queremos. Isso, que é olhar né? para frente. Isso. Olhar para frente, defender os empreendimentos, defender um empreendedor e defender a inovação. Não tem inovação sem ambiente de negócio. Pois é. E aí vem essa história da lei de liberdade econômica. O que é isso, primeiro, para poder a gente se situar? Gerardo, a lei de liberdade econômica, ela é uma lei que tenta agrupar ou consolidar uma série de dispositivos que garantam a iniciativa, a livre iniciativa. Então, o princípio nós temos que ter garantias ao empreendedor. Nós temos que defender, ela diz muitas vezes o óbvio. Sim. Eu participei em São Paulo na última sexta-feira de um debate e nós discutimos muito isso. A lei diz o óbvio. Porque todo mundo já sabe o que tem que fazer. Mas às vezes, infelizmente, precisa ser dito. Ou seja, é o poder do empreendedor que vai gerar empregos e que o Estado tem que respeitar isso. O Estado não pode ser um complicador em face do empreendedor. O Estado tem que ter prazo, o Estado tem que entender que a geração de emprego e a geração de renda e também até mesmo de impostos é importante para a atividade econômica do país. É verdade, as pessoas têm essa tese e têm até medo, né, de empreender, porque não posso, sempre bota complicadores. E, na verdade, uma lei como essa aí, pelo que eu estou entendendo, ela vai mostrar um caminho da obviedade, porque o que está ali é o que você pode, né? Isso. Não é o que não pode. Isso. Não é isso? E aí você vai tendo um norteamento, né, de como deve proceder. É por aí? Exatamente, Gerardo. O que acontece? No Brasil, você vê, nós temos uma palavra que é uma palavra muito antiga, alvará. Alvará de funcionamento, né? Nós, para abrirmos uma empresa, nós temos que obter um alvará. O alvará, ele vem da época do Império, que era um favor, uma benesse, uma concessão. Sim. Ou seja, o rei, ele só deferia o alvará àqueles que ele achasse merecedor daquela atividade. Sim. Mas existia, mesmo naquele Brasil Império lá, um sem número de pessoas que estavam empreendendo, estavam trabalhando, estavam vendendo gado ou plantando no campo ou numa pequena tecelagem ou indústria. Sim. E que não tinham alvará, mas esse mundo existia. A ideia hoje é completamente oposta, é que não dependa do príncipe de plantão, do prefeito, do governador, do presidente, para que qualquer pessoa obtenha
o seu alvará de funcionamento. O alvará agora é automático. É maravilhoso isso aí. Eu assisti uma palestra em Recife recentemente, que um representante do Ministério da Economia falava exatamente isso, que hoje para você empreender, vai à junta comercial, você dá a entrada lá no processo de instalação, né, de criação de fundação da empresa, fornece todos os documentos que eles exigem, mas eles já entregam, pelo menos era o caminho que eles falaram, que você já pode atuar a partir daquele momento. Imediatamente. Né? Se você tiver fornecido a informação errada, aí é que você vai pagar alguma coisa. Isso. No caso das empresas, das microempresas, sim, o que acontece? Esse alvará é automático. Então, é uma facilidade muito grande. Você imagina... É uma desburocratização, sem igual. Que é outro grande objetivo da lei, desburocratizar. Sim. Porque é na burocratização, Gerardo, que estão as grandes mazelas do nosso país, nas dificuldades. Nós temos de criar, hoje mesmo eu conversava com um amigo que trabalha com direito ambiental, e eu fiquei muito feliz, porque aqui na Paraíba, e como ele está implantando isso, eu vou citar o nome dele, Aníbal Peixoto, ele disse, ele é o superintendente da SUDEMA. E ele me disse, Carlos Frederico, hoje de manhã, nós vamos automatizar todo o processo de legalização ambiental. Isso é maravilhoso, Por né? quê? Qual o objetivo disso? Ele disse que no Ceará já tem, eles estão implantando esse sistema. Sim. Qual o objetivo disso? É tornar o sistema impessoal, tornar o sistema impulsionado livremente pela tecnologia. Então, você vai juntar os documentos e em tantos dias você vai ter sua licença. Ou não, se você não tiver. Você não atender, né? Não tem meias verdades, não tem dificuldade. O empreendedor também não quer meia verdade. O empreendedor quer saber, eu posso ou não posso. Se eu não posso, eu vou fazer outra coisa. Isso me chama a atenção. No final de semana, eu conversando com uma colega lá da Defensoria Pública, e ela falando que precisava entrar com um pedido para uma promoção, não sei o quê, e falando com um, com o outro, eu disse, olha, deixa eu só lhe esclarecer. Ótimo que você fale, porque a gente fica sabendo que você está pleiteando alguma coisa de importante na sua carreira. Mas não existe mais jeitinho, não existe mais essa história. Você tem que atender tudo aquilo que é exigido. Se você tiver em posição de empate, existem os critérios que levam ao desempate. Não estamos mais no tempo de arrumadinho, de subjetividade, não é isso? De subjetividade. É um tempo de objetividade. Então, a autoridade não pode mais discricionariamente fazer esse tipo de coisa. Gerardo, eu me lembrava e me acordava de um livro, e falava isso na última sexta-feira em São Paulo, de um livro que eu li, que eu recomendo para todo mundo, que é de Fernando Caldeira, que é A Nação Mercantilista. E aí tem dois fatos históricos para comparar a nação brasileira à americana. Em 1808, todos nós estudamos no livro de história, a vinda da família real e a abertura dos portos às nações amigas. Isso. Então, o que aconteceu no Brasil no início do século XIX, em 1808? A vinda da família real. E o que aconteceu nos Estados Unidos nesse mesmo período? A independência americana. Então, veja, lá eles cortaram o elo com a Inglaterra em 1790 e alguma coisa, 94, salvo engano, ou seja, no final do século XIX, no século XVIII, e nós, no início do século XIX, recebemos a família real. O que aconteceu com isso? O Brasil, naquele momento, era mais rico que os Estados Unidos. Ninguém sabe disso. Ou seja, até 1800, o Brasil era um país mais rico que a América. Veja que impressionante. Nós tínhamos um empreendedorismo muito forte no Brasil. O Brasil estava em franco desenvolvimento. Não é que a vida da família real por si só ela tenha sido algo tão prejudicial. Mas o que acontece? Nós vimos nossa cultura mudou. A cultura do empreendedorismo ficou de lado e veio do bacharelismo. Isso. Né? Todos nós dois somos bacharéis em direito, sabemos o que quer dizer isso. No Nordeste é mais importante, às vezes, você ocupar um cargo público de relevância do que você ser um empresário de sucesso. Então, verdade. Você às vezes vê isso, situações como essa. Olha só, é curioso você falar isso, porque mostra que houve uma antecipação de procedimentos. A gente não sofreu uma evolução, a gente teve que avançar no tempo para poder abrigar a família real com todas as suas mazelas, né? Porque já chegou lá na frente, né? E aí trouxe uma cultura que não era uma mudança cultural. Totalmente, e muito grande, né? Eu vou lhe dar um exemplo que na história é fácil a gente identificar, que você era um empresário de muito sucesso, um empreendedor de muito sucesso, você tinha uma boa casa
E aquela sua casa virava, eles colocavam lá PR, propriedade real, e virava casa de um nobre. Sim. Então, e muitos daqueles empresários naquele momento, eles não entendiam, eles achavam que aquilo era orgulhoso para eles. Então, o que aconteceu? Houve um desestímulo ao empreendedorismo. E eu acho que a lei hoje traz um resgate desse momento, não é? Que é o momento de você empreender, de você acreditar no país. E esse é o assunto que a gente vai trilhar aqui no programa hoje, porque esse é o assunto que nós temos interesse. Mas antes, a gente vai dar um pulinho aqui, porque no Balcão da Gastronomia tem doces finos. Que doces são esses? Maravilhosos. Eu estou aqui olhando, eles olham para mim, eu olho para eles. Está numa relação bem amigável, amor, mas que não deve evoluir, né? Não, muito não. A gente evolui um pouquinho e para por ali no flerte mesmo. Sei. Sabe? Nai, seja bem-vinda, querida. Muito Boa obrigada, tarde. boa tarde. E aí, mundo doce. Você sabe que a gente estava conversando, Gerardo, você de casa. Eu e a Nai aqui nos bastidores, ela disse que não gosta de doce. E aí enveredou para fazer doce. Como foi isso? Conta um pouquinho rapidinho dessa história. Eu trabalhei sempre como cozinheira, resolvi ir para a área dos doces e fui me apaixonando pela arte de fazer doces. Não como muito doce, mas eu amo fazer doces. Olha aí, então tá bom. Hoje a gente vai aprender a fazer o que especificamente? Me diga. Um doce fino com fisales. Com fisales, né? A gente já mostrou aqui no comecinho, mas se você tá chegando agora, mostro aqui, posso pegar aqui, né? Ó, tem uma folhinha. Olha que coisa linda esse fruto. Parece um tomatinho, né? No sertão é bem comum. Tá vendo? Aqui, baixar um pouquinho. Aí, aqui. Isso. Acho que agora eu acertei. Aqui. Agora sim. Olha só, a gente vai fazer, a gente vê em todas as festas, em bolo, em tudo, né? Esse fruto. E agora a gente vai fazer uma base para colocar isso aí, né? Isso. Então vamos lá. O que é que a gente vai precisar? Pronto, eu escolhi uma receita requintada, mas eu coloquei ingredientes básicos para que todo mundo consiga fazer uma mesa de doces fina para o Natal. Maravilha! Então vamos lá, o que, é que a gente vai precisar? Leite condensado para o brigadeiro do recheio. Quanto de leite condensado para quantas unidades de docinho? Eu utilizo uma lata com 100 gramas de leite com 100 gramas de creme de leite. Dá aproximadamente 20 docinhos. Então, uma lata de leite condensado, 100 gramas de creme de leite. Isso. 100 docinhos? Não, 20 docinhos. Ah, entendi errado. Eu digo, meu Deus, como rende. E aqui o chocolate branco. Já que a gente escolheu o brigadeiro branco, tá? No caso, quando a gente levar tudo ao fogo, ele vai derreter. Quanto tempo a gente vai colocar ele no fogo? Acho que aproximadamente 8 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, Nai. A gente volta daqui a pouquinho, depois desses 8 minutos, tá bom? Já trazendo... A pergunta que não quer calar. Não tem nenhum doce diet aí, não? Nem um doce sem doce? Pra ele, não. Tá vendo? Hoje não. Você só pensa em você, né? Ai, minha produção, não tem nada a ver com isso, viu? Então, a gente volta aqui para o assunto que hoje está palpitante. Nós, você sabe, desde o início desse produto chamado Muito Mais, em 6 de agosto, estamos nos atendo aqui para todos os dias debater o assunto empreendedorismo. E hoje a gente tem um momento importante, falar da Lei de Liberdade Econômica. Quais são os pilares dessa lei? Na verdade, a Lei de Liberdade Econômica, como a gente já conversou aqui, o primeiro é valorizar o empreendedorismo. Sim. Fazer com que o empreendedor, ele seja, perante o Estado, né, a boa-fé do empreendedor, ele seja valorizado perante o Estado. Ou seja, há uma paridade entre o empreendedor e o Estado. Então, quando você vai fazer um requerimento hoje no Estado, há uma presunção, é um princípio. Que é muito diferente do que era, né? É muito diferente do que era. Isso a gente vai ter que entender. Existia uma desconfiança antes, a pessoa chega lá para abrir uma firma e olha assim, e é o que mesmo? E é não sei o que, um monte de pergunta, agora não. E ainda, eu diria até que esse princípio ele vai além da abertura da empresa e vai naqueles momentos outros que o empreendedor precisa, no momento de uma autuação, de uma fiscalização, no momento que for falar com uma autoridade pública, ele tem que entender que o agente privado, ele está no mesmo patamar do agente público. Que antes não. E que antes não. Era assim, essa boa-fé do empreendedor está estipulada na lei de forma muito clara. Precisava? Talvez não, mas é bom que esteja colocado. O que eu pontuei também, Gerardo, que em relação a esse aspecto, nós vamos precisar de um segundo momento.
que a lei é um primeiro passo, talvez um segundo passo já. O segundo momento é a conscientização das autoridades. Isso. Nós estamos preparados, eu digo, uma parte e outra, para enfrentar esse momento aí que inverte um pouco ou... Equilibra. Eu creio que hoje, na realidade atual, ainda há aquele sentimento da autoridade, né? Então, o agente público, ele chega perante uma autoridade pública, ele é visto como uma posição menor. Então, a lei ela precisa ainda ser muito consolidada, ela precisa passar por um processo de conscientização junto às autoridades, eu acho que isso é importantíssimo, não só as autoridades do executivo, mas também do judiciário, porque em algum momento essas disputas vão chegar ao judiciário. E nós temos hoje e no judiciário é uma distância, né? É uma distância. Mas nós temos um novo judiciário. Do cargo aí, do ministro, que não e pode aí chamar você. E a forma como... exatamente. Mas, sobretudo, a forma como o judiciário vê uma possível querela. Isso. O judiciário vai ter que interpretar à luz dessa nova legislação. Sim. Esse é que vai ser o desafio. Mas eu acho que é um processo de conscientização, de amadurecimento. A lei, ela traz esses princípios que são, em tese, princípios que já estavam, assim, vagando no espaço, mas não estavam oficializados. Formalizados. Formalizados. Mas agora estão. Porque isso é muito importante. É muito importante o cidadão ter conhecimento, não é de um poder, mas de um direito, né? Isso. O direito em toda a sua plenitude, porque não posso, pode, né? E vamos conversar. E essas distâncias que fazem com que haja um temor no processo do empreender ou do agir em qualquer setor, é que atravanca, né? Faz com que as coisas não andem na celeridade que todo mundo precisa nesse mundo moderno de muitas, vamos dizer assim, velocidades, né? Em todos os setores. A gente precisa ter esse discernimento aí de que isso já está em vigor, ou não. Isso. Inclusive, por parte o advogado, ele se depara muito com isso, principalmente no executivo. Diante de todos esses fatos úteis que ocorreram no país, qual foi a resposta imediata? O homem público, ele também deu um passo atrás. Sim. Para ele é mais confortável, às vezes, não fazer, não deferir, não assinar o documento. Não se compromete. Né? Ele não se compromete. Veja, o homem público honesto, decente, ele está com medo. Então, o que acontece? Ele não expede a licença, ele não assina o documento, se for um valor alto. Mas, gente, ele tem que fazer isso, faz parte do mistério dele. Mas é uma consequência. E a outra consequência o empresário, o empreendedor, ele não consegue conversar porque o outro lado está com medo dessa conversa. Isso. Mas existe, gente, a conversa institucional, a conversa necessária entre uma parte e outra. Que não é exatamente para decidir ali, mas para pelo menos aproximar na sintonia do pensamento, do raciocínio, né? Isso, mas nós estamos vivendo um momento de consequências de tudo isso. Novo, isso. E a lei realmente trouxe de volta. Então, me legitima como empreendedor, como advogado, a voltar a dialogar com a autoridade pública, quem quer que seja, e de igual para igual, né? E uma conversa institucional. E olha, esse assunto é muito gostoso porque mostra o novo tempo que nós estamos vivendo. E um novo tempo que tudo se permite, né? Você que está em casa deve saber que empreender tem custos, mas está cada vez mais barato. Você pode se permitir. Está aí. Bom, a gente vai ter que ir ao intervalo comercial, eu vou voltar a conversar muito mais com o Carlos Frederico hoje. Nós estamos com muita vontade de levar a você o melhor conhecimento sobre esse assunto. Olha só, está acontecendo desde o dia 8 e se estende até o próximo dia 16, o Campeonato Brasileiro de Basquete Master 2019. O evento agrega seleções nas categorias de mais 30, mais 35, mais 40, 45, 50, até 70 anos. Olha, totalizando 17 categorias. E o bom detalhe de tudo isso é o seguinte, a Paraíba vem participando de diversos campeonatos com equipe feminina, 60 mais, e já está classificada para as semifinais. Olha aí as meninas daqui da Paraíba que aconteceram ontem, ganhando aí uma das etapas desse super campeonato dos mais. É muito mais mesmo. E agora a gente vai ao intervalo comercial, mas volta já já com muito mais para você. Até já.
Olha só, hoje nós estamos falando aqui muito sobre empreendedorismo, mas é claro que a gente, quando fala em empreender no comércio, por exemplo, a gente tem sempre uma lembrança muito boa e muito positiva que desde a semana passada, desde o dia 7, nós estamos comemorando no estado inteiro os 30 anos do Manaíra Shopping. Olha só, e aí a gente foi buscar lá em São Paulo o depoimento de uma profissional da imprensa que durante muitos anos emprestou talento às campanhas publicitárias do Manaíra Shopping. Eu estou falando da jornalista Fernanda Queiroga. Olha só o que ela mandou pra gente aqui. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Quem não lembra da voz dessa então estudante de jornalismo que estava praticamente todos os dias na TV Paraibana apresentando os comerciais do Manaíra Shopping, hein? Pois é, gente, essa era eu. E com muito orgulho eu digo a vocês que eu era literalmente a garota propaganda do Manaíra Shopping, a cara do Manaíra Shopping. Eu fazia o que hoje as redes sociais elas fazem. Para quem não me conhece, para quem não lembra, e principalmente, né, para a nova geração, afinal de contas, isso já faz para lá de 20 anos, eu tenho que me apresentar. Eu sou Fernanda Queiroga, jornalista, e tenho muita alegria em falar que minha história profissional e pessoal se entrelaça com a história dos 30 anos do Manaíra Shopping. Durante esse tempo eu fiz um verdadeiro exercício de comunicação, foram quase 3 anos, né, apresentando os comerciais do Manaíra Shopping, estando presente nos eventos. Manaíra Shopping Collection, estive em todos. Os sorteios eram uma festa, muito bom ver aquela aglomeração de pessoas, né, ali presente. Ai, são tantas histórias, são tantas pessoas especiais que eu conheci e que eu guardo no meu coração até hoje. O próprio Gerardo, Simone Assis, Johnny Lopes, gente, conhecer PC e Wilson, quem não lembra dessas figuras icônicas pelos corredores de Manaíra Shopping, tantos lojistas. E é isso, gente, vai esse vídeo aí bem caseiro, sem cortes, mas bem verdadeiro. Eu quero passar muita verdade quando eu digo que eu tenho o maior orgulho de ter feito, de fazer parte, né, do Manaíra Shopping. E é isso, 9 de novembro é dia de se orgulhar. Afinal de contas, nós temos um equipamento que mudou a visão, né, comercial e de entretenimento do nosso estado. É dia de abraçar o timoneiro disso tudo, Roberto Santiago. É isso, gente, não esqueçam, Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Beijo para todo mundo. Muito linda, né, a Fernanda Queiroga? Olha só, momento fofoca. Fernanda mora hoje em São Paulo, casou com um grego, realizou o sonho de vida, né, que ela queria casar e casou. Teve 2 filhos, tá? E a menininha linda que apareceu e hoje ela fez um stop, né? Tá num momento sabático, vivendo a maternidade, vivendo o casamento. Deixou um pouquinho a comunicação de lado, com contratos maravilhosos, mas já já ela volta. E a gente aqui fica muito feliz porque ela destinou essa mensagem tão bonita para o Manaíra Shopping através do Muito Mais. Isso é muito bom. Já já a gente mostra outra mensagem super importante dentro dessa revolução que foi provocada pelo Manaíra Shopping nesses 30 anos. Mas antes a gente vai aqui ao nosso balcão para saber como é que andam os doces finos de Lidiane Moraes. Andou bem aqui, viu, né, Nay? O que é que a gente fez? Passou... Nós preparamos o brigadeiro. Que está aqui dentro já. Isso, está aqui pronto, frio, tá? Não pode colocar quente para não derreter o chocolate. Tem que deixar esfriar. Isso, totalmente. Certo. E aqui a gente derreteu o chocolate preto de 30 em 30 segundos no micro-ondas, colocou até a marquinha da cavidade, fechou, 3 minutos de freezer, 3 minutos. E vira essa casquinha. Pronto. Desenforma fácil. Desenforma fácil. E aí já vira isso aqui. Isso. E agora... A melhor parte, rechear a casquinha de chocolate, né? Não tem melhor parte aí, não. Toda parte é ótima, né? Aqui a gente faz os apliques. Os docinhos em festas hoje viraram uma atração, uma parte, né? Viraram lembranças da festa. Muitas vezes dá até pena de comer. Esse aqui é o de Fisales. E pronto, simples assim, já tá pronto. E eu trouxe outra opção. Vai usar o quê? Cereja? Cereja. A história da cereja do bolo, né? Quem tiver sua cereja do bolo, esconda de mim, viu? Porque se ela desaparecer, não vou nem... Pronto. Lidiane esteve na festa. E tá pronto? Agora? Isso.
prontíssimo. Cair firme aí, né? Olha aqui, nem duvide disso. Ela trouxe outros aqui já prontos, que ela faz. Esse aqui é o quê? Palha italiana? Esse aqui é um brigadeiro de palha italiana. Maravilha. E aqui você tem outros sabores. Engraçado é a evolução dos doces, né? Antigamente não tinha essa palha italiana aqui, não. Não tinha isso. Não tinha esse fisales, né? Tem a cereja, não já tinha, né? Chocolate, claro. Era o mais comum, Mas né? é a evolução do tempo, as coisas surgem, né? Sim. E Isso. o mais engraçado é que surge aí todo mundo, você não conhece palha italiana? Exatamente. É como se... E o detalhe, esse fruto é um fruto que tem aqui, né? A gente tem aqui no sertão, tem bastante. E tem uma coisa que ficou tão cara, porque hoje só os doces finos, Ficou bolos refinado, muito caros, ficou bem exatamente. refinado, né? Uma coisa que ali no sertão... E lá no sertão aproveitavam isso, o fisales, de uma outra forma ou sempre foi... Eu acho que aproveitavam de outra forma. A coisa na gastronomia, nos doces, eu acho que isso é recente, né? Isso. Nai? É uns 10 anos, mais ou menos. Uns 10? Mas, é porque a gente vai se ambientando... É porque eu sou muito jovem, aí Eu sei. assim, sabe? Tudo Comecei bem, a ir tudo pra bem. festa um pouco Vamos em tempo. frente. Eu já Olha digo só. pra você como tá aqui, viu? Então, já eu quero mesmo ver. Fred Farias, Carlos Frederico Farias, eu quero saber com relação à esfera trabalhista. Quais são as repercussões dessa lei? Da Lei de Liberdade Econômica. Eu posso falar muito da área trabalhista, porque eu sempre advoguei para a empresa, sempre advoguei para as companhias, mas eu sempre eu comecei essa atividade com 20 anos, estou com 47, né, então são 27 anos. Mas eu comecei na Justiça do Trabalho, embora eu sempre tivesse uma atividade na área comercial e empresarial no escritório, eu sempre tive uma relação muito próxima à Justiça do Trabalho. E o que é que a gente vê na Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho, a CLT, vem da era Vargas. Isso. Então, é uma visão do pós-guerra. Era uma visão dos estados grandes, dos estados que podiam muito. A empresa tinha que ser paternalista, né? E hoje nós estamos vendo uma geração nova que quer empreender, que quer empreender sem amarra. Você tem Gerinha, que é um exemplo disso. Nesse mundo de startup, o que é que eles querem? Empreender, testar, que eles chamam, testar, abrir, se não der certo, fecha. Então, este mundo na esfera trabalhista tem que acompanhar essa evolução. Então, não há mais aquela história de você ter um emprego e você se aposentar naquele emprego. Na iniciativa privada isso vai ser muito difícil. A ideia é que você tenha uma experiência, 2 anos, 3, 5, aí depois você leva essa experiência para outra empresa. Então, a nossa legislação trabalhista vem sendo modernizada e a lei traz um pouco disso aí, mas em complemento a tantas coisas que já tem. Primeiro, a CTPS, aquela carteira do trabalho, Sim. que não sei se você tem a oportunidade de fazer alguma audiência trabalhista, e o trabalhador, o trabalhador do campo, o campesino, tinha uma carteirinha lá, ou duas, bem estragadinha, que durava 30, 40 anos, e levava na mesa nos trabalhos. Chegava lá quase se desmanchando. E a gente tinha um maior cuidado com aquilo, um carinho pelaquela história, e ele mesmo tinha também. E você vê, isso não é mais necessário. Ficou instituída na lei a carteira do trabalho eletrônica, a CTPS eletrônica. Que cá para nós é o básico, né? Você imaginar no mundo de hoje uma carteira do trabalho como aquela... Que é uma cartilha, né? E que cheia de informação ali. Se perdia. Então nós temos história de pessoas que perderam o tempo de serviço porque aquela empresa perdeu, aquele documento foi embora e não tem aquele registro. Existe muito isso também. Então essa foi a primeira, entre outras tantas, uma delas antes, se você tinha uma empresa a partir de 10 funcionários, você tem que ter o cartão de ponto. Sim. Então, eles ampliaram isso para 20 funcionários. Tem mudanças, não é social, mas as fundamentais são essas. As fundamentais são essas. Nós temos hoje uma carteira de trabalho eletrônica que é uma revolução, mas é uma revolução atrasada, né? Vamos dizer assim. Que já era para ter acontecido. Muito tempo. A gente analisando agora, você falando, eu disse assim, mas por que isso não aconteceu antes, né? Não é verdade? Porque já tem um tempo, né? Já dá para ocorrer há 10, 15 anos. É porque há quando se fala em direito dos trabalhadores, há muito cuidado nesse assunto, né? E eu acho que, eu conto sempre uma história que na França, a legislação, a lei do inquilinato francesa, Sim. Eu soube que houve uma mudança recente, ela era uma das mais protecionistas, Sim. Né, favoráveis ao inquilino. E qual era a resposta disso? Paris era uma das cidades no mundo que tinha mais apartamento fechado. As pessoas, eu sempre digo, a proteção excessiva, ela gera um descompasso.
Então as pessoas preferiam, compravam o apartamento porque o francês, ele tem essa formação latina nossa, ele é patrimonialista, ele gosta de ter imóveis como o espanhol. Para mostrar que está seguro ali. Está seguro, né? ele é assim. Mas ele não alugava, porque uma vez alugando o apartamento, mesmo que ficasse inadimplente, não tinha como tirar aquela pessoa lá de dentro. Não tira. Então, Paris tinha um número muito grande. Aí veio essas tecnologias novas, como Airbnb e outros tantos, que estão trazendo locações por temporada e tal. Eu acho que a legislação de Paris está acabando com isso aí, né? Porque a gente conhece muitos paraibanos que moram em Paris, eu conheço vários, e vários que moram lá há dezenas de anos no mesmo lugar e não sai dali. Não sai. E não entrega o apartamento, passa até para filho. E o aluguel é pequeno. É pequeno. O aluguel é pequeno. Então, nessa hora que você beneficia e você protege, mas você desestimula novos investimentos e tal. Na legislação trabalhista tem um pouco isso. Então, a legislação trabalhista está passando por esse momento de muita mudança. Sim. Né? Dizem até que pode ser que acabem com o Tribunal do Trabalho. Você acha que isso é uma perspectiva? Veja, eu acho que o Tribunal do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ela não acaba. Sim. O que pode acontecer num momento futuro é que a Justiça do Trabalho passe a ter outras atribuições. Sim. É porque não faz sentido você... Essa estrutura essa estrutura toda ficar... Então, você pode pegar a competência que hoje existe, trabalhista da Justiça Comum, você pode pegar a competência previdenciária da Justiça Federal. Sim. Né? Então, assim, há como você readaptar todo o modelo. Agora, nós não vamos ter aquela Justiça do Trabalho muito grande como nós tínhamos no passado. Né? Isso. Que o presidente do Tribunal Regional do Trabalho era uma autoridade como era o governador do estado ou o prefeito da capital. E empregava meio mundo de gente o lá, reitor né? também era da universidade, né? O reitor também era... Magnífico reitor. Então, assim, nós estamos vivendo uma mudança. É um tribunal importante, eu acho que resguardar os trabalhadores é importante, mas nós temos que entender que nós temos que passar por um processo de modernização contemporânea. É tão engraçado você falando isso, falou agora dos reitores, né? Que eram magníficos reitores. Eu acho que até o título perdeu um pouco o sentido, porque esse magnífico aí, sem detrimento da qualificação de cada um, era numa situação lá atrás que esse personagem era muito de um poder enorme, né? E que hoje não fosse alguns momentos de crise, não fosse alguns avanços, né? Assim, aqui e ali, a gente não ouvia nem falar no você tem no reitor. Você tem um mundo que se modernizou, nós todos temos que reconhecer. Eu sou formado na Universidade Federal da Paraíba, eu sou ainda da velha faculdade de Direito ali do centro, e digo sempre o seguinte, que nós vivemos hoje um mundo que reconhecemos a importância da Universidade Federal ou da Universidade Estadual ou das universidades todas, mas aquela visão adivinha de quê? De uma expansão de vários campos que se tinha, de uma expansão muito forte, todo mundo dizer mesmo assim, o orçamento da Universidade Federal é muito maior que o da Prefeitura de João Pessoa, de Campina Grande, e era mesmo, e né? Ainda hoje é um grande orçamento, agora, infelizmente, você tem a maior parte do orçamento com funcionários e uma capacidade de investimento muito pequena. Porque é importante a gente entender também que a universidade ela tem uma capacidade de investir em pesquisa, em extensão. Eu sempre digo o exemplo daqueles órgãos da área agrícola, da agricultura, Emater, Embrapa, que fizeram o Cerrado do Brasil ser hoje. O Cerrado do Brasil é o quê? Da Bahia ali ao Mato Grosso, pegando um pouco pelo Tocantins, Goiás. Aquilo era uma área, era um semiárido nordestino. E hoje é uma área extremamente produtiva. Foi às custas desse investimento em pesquisa e extensão. Tem que ter investimento. Então, a universidade só pagando funcionário não vai ter pesquisa, nem vai ter extensão. É verdade. Agora, deixa eu tocar num assunto que é bem pessoal do seu escritório, porque não faz muito tempo eu assisti que você, e a gente fez uma chamada ao vivo aqui, de uma ação sua lá no auditório do DCT, reunindo os novos. Né? São os novos clientes, são os novos empresários, são os novos empreendedores, que foi aquilo exatamente. Na verdade, Jair, nós criamos uma unidade de negócio nova. Por isso que eu estou olhando aqui para você, hein? A gente está aqui mostrando esse caminho. O que é que o Nóbrega Farias fez? Nós temos uma meninada muito grande lá. Esses meninos, lá eu sou... Está com gás, né? Eu não sou o mais velho, porque eu tenho uma advogada que começou quase comigo, doutora Glaucia, que é nossa mais experiente lá, mas eu sou o fundador do escritório e digo sempre o seguinte, mas eu procuro ser muito moderno, está muito atualizado.
Como diz Maria Luísa, minha esposa, ela diz que eu ando muito. Aí eu pergunto, isso é uma crítica ou um elogio? Deve ser um elogio, né? Claro que é. Então, mas eu ando muito. Então, a turma mais jovem que nós temos lá do escritório, extremamente capacitada e habilitada, essa meninada nos instigou a quê? Nós estamos em muitos setores muito tradicionais da economia, dos negócios, trabalhando para empresas muito estabelecidas, mas nós temos que ter um pé naquilo que será o futuro. E aí sim, a nossa unidade lá no DCT, no WeWork, de Jorginho Crispim, que foi advogado do escritório, estagiário, portanto é prata da nossa casa, né, um empreendimento maravilhoso, recomendo quem não conhece ir visitar. E nós criamos uma unidade lá, Gera, é proibido ir lá redigir um recurso, fazer algo, a não ser um projeto novo. Isso. A regra do escritório lá nós temos que tratar de projetos novos. Café São Brás para você, para mim também, porque a gente não dispensa essa delícia aqui todas as tardes. Mas isso que você está colocando aí é muito importante a gente preparar as novas gerações, né? E você falando isso aí me trouxe aqui. Ontem mesmo aqui no final do programa, aí eu reuni as pessoas, a gente falando, eu comecei a abordar um assunto, aí eu olhei assim, disse, eu sou o mais velho, né? Não tem dúvida de sair daqui, porque a gente quando se vê, e o que é muito bom disso aí, é que nós estamos com os novos, nós estamos nos renovando, né? É verdade. E aí quem está em casa, está pensando que chegou já na linha, no final, como chegou não, está com vigor, tem vontade, está sofrendo porque está parado, vamos para a rua, vamos trabalhar, porque nós temos o que fazer. O que não falta mais no que empreender, e com o conhecimento maravilhoso, né? E a economia do Brasil precisa... Nós somos o povo brasileiro, um povo bastante empreendedor. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que formalizar os nossos empreendedores. Sim. Nós temos que dizer que, às vezes, é mais barato você estar formalizado do que você ter o risco de uma atividade informal que gera todos os outros riscos de ordem procedimental, tributária, societária, que terminam por ocorrer. E com esta lei, que nós estamos falando aqui desde o começo do programa, nós estamos cada vez mais amparados. Isso, não é assim? Formalizando, né? Isso. Então, trocando, vou à junta comercial para dar entrada numa empresa, atendo aquilo que ela me pede como documentação para poder ficar os registros e já posso ir para a rua para começar a empreender em cima daquilo dependendo do tamanho da empresa, sim. Se for uma empresa, uma microempresa, sim. Mas em geral é a micro mesmo, se for uma empresa maior, também se não ocorrer dentro de um certo prazo, há sim o arquivamento tácito. Sim. Então tem essas duas características que são muito importantes. Bom, mas enfim, a gente encontra na real situação de hoje um processo de desburocratização plena. Sem dúvida. Né? Tem um outro avanço na lei que é importante destacar, que antes você tinha a EIRELI, que é aquela empresa individual. Você lembra, nós temos muitos casos, eu tenho um caso de uma conhecida nossa, que o pai teve uma empresa, o pai faleceu, a empresa quebrou e ela ficou com uma série de responsabilidades subsidiárias decorrentes daquela atividade. Por quê? Porque ela tinha aquela cotinha da empresa para compor o capital social. O pai solicitou e ela foi lá e fez parte da empresa. Então, o que é que ocorre hoje? Você pode ter hoje uma EIRELI, já podia, mas era limitada a 100 salários mínimos. Sim. E a lei trouxe uma outra inovação, que é a sociedade unipessoal. Não precisa ser aquela limitada que você tem que ter um outro sócio. Isso. Você pode ter uma sociedade unipessoal, sozinho, né, montar essa empresa, e ela desenvolver uma série de atividades sem precisar ter uma pessoa para complementar aquele capital. Que às vezes é um parente... Você botava deixa eu botar teu nome aqui, não sei o quê. Exatamente. Dava errado. E trazia às vezes problemas. Pois é, mas a gente está falando aqui também de 30 anos do Manaíra Shopping, não é? Agora você vai escutar e assistir um depoimento maravilhoso de um profissional que esteve durante muito tempo à frente do departamento de marketing do Manaíra Shopping. Estou falando de Simone Assis. Vamos ao depoimento dela. Nesses 30 anos de Manaíra Shopping, me ocorre lembrar quantas primeiras vezes. Nós somos o primeiro shopping do estado. O Manaíra Shopping foi o primeiro shopping no país a conseguir parcelamento no cartão de crédito. Até então não era possível. O Manaíra Shopping foi o primeiro shopping no país a abrir aos domingos.
abrindo precedente para tudo que a gente vê hoje funcionando aos domingos. Pouca gente sabe, mas nós fomos também o primeiro shopping a colocar uma atração musical na passarela na primeira semana de moda que aconteceu aqui no estado. E, inclusive, no ano seguinte, o São Paulo Fashion Week também fez isso, começou a colocar atrações musicais e pela primeira vez colocou a Vanessa da Mata. São muitas histórias de primeiras vezes. O Manaíra Shopping foi pioneiro, abriu caminhos para muita gente. Nesses 30 anos, história é o que não falta. Destes 30 anos, 16, eu fui parte integrante da equipe que fez o Manaíra Shopping. E mesmo que eu não fizesse, eu sou de uma geração que testemunhou a construção do shopping, o nascimento do shopping e o crescimento do shopping até hoje. Nesses 30 anos, história é o que não falta. Eu queria lembrar uma citação de uma música de Milton Nascimento, que eu já escrevi algumas vezes para o criador do Manaíra Shopping, cuja história se confunde totalmente com a do empreendimento. E o trechinho diz assim: quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E fé na vida é o que não falta ao criador do Manaíra Shopping, Roberto Santiago. Um grande beijo e um abraço para todo mundo. Muito bacana, muito linda. A Simone Assis é uma profissional com quem nós estivemos durante muitas oportunidades de trabalhar algumas situações, alguns eventos que são memoráveis, que construíram uma geração de profissionais em nosso estado. Estou falando do Manaíra Shopping Colégio porque Simone dependia dela todos os setores. E aí ela estava lá dando conta e não é fácil realizar um evento do porte que eram as versões do Manaíra Shopping Colégio. Realmente, muita gente boa surgiu a partir daí. Ela construiu essa história e está aí contando, né? Muito bom. E aí, tem docinho aí no pedaço? Eu acho que eu vou aí, só para ver, né? Venha ver de perto, porque como aqui é a bonito. gente só vê mesmo. É, né? É. Eu comi só 2, não foi? Diga que foi, mulher, por favor. Ajude. Mas eu deixei esse aqui, que é o que ela fez aqui para experimentar agora. Sim, né? Porque ela disse, deixa para experimentar no ar, com a frutinha. Sim, Então, aquela azedinha, né? Essa fruta. É azedinha, Vou né? pegar uma noz aqui, ó. Fica à vontade. Tá vendo que a gente tem sempre um caminho a percorrer, né? Nossa. A mistura do azedo com o doce. Dá toda uma... Eu tava falando para ela que é um doce que não é tão doce, né? E ela disse muito da qualidade do material que usa, o leite condensado, o tipo de chocolate, porque aí não fica granulado, cristalizado, né? Faz uma diferença enorme, Faz, de verdade. Né? Quer dizer, doce que não é muito doce. É, as pessoas entendem, não é muito enjoativo. Você não tá comendo doce, mas tem uns docinhos que a gente come em festa que ele fica meio que cristalizado. Eu tava perguntando e ela explicou pra mim, né? E falei de doce, como é que tá a Sâmia? Conta Meu aí, filho, você como é que foi esse reencontro? Desde ontem que meu celular não para, né? Foi uma repercussão enorme. O diretor está dizendo aqui, que repercussão? Fizeram até gift. Foi? Figurinha de WhatsApp. Hoje de manhã a gente tava trocando figurinha, eu e ela, né? Aí eu fui, ela, Lídia, o que é isso? Eu disse, pois é, minha filha, viramos figurinha de WhatsApp. Tá todo mundo trocando as figurinhas. Coisas do muito mais, né? Coisas do muito mais. Coisas de Gerardo Rabelo, né? Pois é. Quero agradecer a sua presença aqui e dizer que foi muito legal a gente mostrar esses doces finos. Isso aqui é uma motivação para quem está em casa, né? A se deliciar com o que é bom e, quem sabe, né? Fazer o seu meio de vida. Exatamente. Por que não? Não é isso? Exatamente. O céu tem estrelas para todo mundo. Tem estrelas para todo mundo nesse céu de Deus, né? Obrigada a você. E aqui, com um pouquinho de nós na mão. Esse aí é bom porque hoje está... A nós é recomendado, né? Nas dietas todas. Olha só, antes de voltar aqui ao nosso Carlos Frederico, eu queria chamar a atenção para você, telespectador, sobre Carlos Silveira, um artista plástico por vocação, arquiteto por formação, pintor, desenhista, aquarelista e professor. Olha, ele trabalha e vive em João Pessoa, aqui na Paraíba. E desde criança sempre gostou de desenhar. Seu primeiro contato com a arte foi através de sua avó materna, Maria de Lourdes, que trazia consigo a antiga tradição de pintura em óleo sobre tela, que havia aprendido no Colégio das Neves. Minha mãe também aprendeu pintar lá no Colégio das Neves. O artista tem formação acadêmica em arquitetura e urbanismo. Você está vendo aí, né? Muita coisa bonita, retratando a cidade, né? Também algumas paisagens e essa é a indicação que hoje a gente está mostrando para vocês de um artista genuinamente paraibano que pode estar
embelezando a sua casa ou o seu trabalho. Carlos Frederico Farias gosta também de artes plásticas. Eu aprendi no Quinto Décimo, né? Então agora eu não recomendo que vocês vejam as minhas pinturas. Mas pintava o 7, pelo menos. Mas eu sei o que é pegar um pincel, trabalhar com as cores, pintar. Eu herdei da minha mãe, né? Mamãe tem mestrado em arte popular, né? Aliás, eu quero mandar um beijo especial para Ana Maria Farias. Deve estar assistindo, né? O filhão está aqui, está assistindo. Beijos bem com abraços apertados de todo mundo. A casa da minha mãe, a árvore de Natal, isso quando ninguém inventava essas coisas, era uma árvore que os enfeites eram as bruxinhas, né? Do interior, né? Aí as crianças nossas de casa, os meninos, faziam assim, eu tô com medo de ir na árvore de Natal. A única árvore de Natal que as crianças tinham medo. Essa tá boa, mas elas evoluem e depois passam a gostar. Ela todo ano muda, mas é mais ou menos nesse sentido, de ela trazer algum elemento de arte popular. Você esteve em São Paulo para encerrar na semana passada para falar só sobre a Lei de Liberdade Econômica. Nós fomos debater numa iniciativa da ALAI, que é uma aliança da Advocacia Empresarial Nacional, em São Paulo, no Meliá Jardim Europa, tendo como mediador, como palestrante também, o evento era Perspectiva para 2020, que é o João Borges, jornalista de economia da Globo News, que é um jornalista dos mais bem formados, uma figura muito formidável. Respeitado, inclusive. Gera, tem 2 pontos que eu acho que é importante destacar ainda, para a gente não passar batido nele, que eu acho que vale a pena destacar, que era um sofrimento do empresário, que era aquela desconsideração da pessoa jurídica. Então, você tem a sua conta pessoal e muitas vezes um débito da empresa vinha e recaía, afetava. A lei é muito forte nesse sentido, de que não pode mais haver desconsideração, salvo se haja uma má-fé sua, um dolo, e também você seja beneficiário. Então, em grupo econômico é muito comum, né? Eu tenho vários grupos econômicos que eu advogo e o sócio, às vezes, estava lá e pegava a conta pessoal dele de um débito da empresa, de empresa que tinha condição de pagar. Sim. Porque o que era mais fácil... Isso em qualquer âmbito, assim, por exemplo, a Receita tem poderes de chegar e congelar ali, tirar aquele dinheiro. Não pode mais fazer a desconsideração, salvo se, caso fique provado, então somente se ficar provado, o dolo, né, o elemento doloso da prática e também o benefício. Você tem que praticar aquela atividade de forma bastante clara e você tem que ser o beneficiário daquilo. Então, imagine que você não é nenhum sócio administrador da empresa e você, às vezes, sofre com aquilo ali. Isso é um ponto importante. O outro é o seguinte, é que nós temos um princípio, ele estabelece um princípio da livre vontade dos contratos, que no Brasil sempre foi muito relativizado. Você sabe que você assina um contrato no Brasil e esse contrato, daqui a 1 ano ou 2, você leva à justiça e questiona, tem pouco valor. Nós premiamos a judicialização dos contratos, enquanto que em outros países, a exemplo dos Estados Unidos e outros tantos, a força vinculante do contrato é muito forte. E o que é que ocorre com isso? Sempre que você descumpre o contrato, alguém vai pagar mais caro mais adiante para contratar, vai ser mais difícil contratar. Isso. Então, ele legitima a força do contrato, a força da vontade, sobre, inclusive, a legislação. Isso. A força hoje, o contrato vale mais que está escrito do que o que está legislado agora. Vamos ver como é que o judiciário vai interpretar isso. Isso aí é importante, viu? Porque o que tem de contrato hoje, você chega na empresa, assina um contrato com 50 páginas, não sabe nem o que está lendo mais, né? Porque chega uma hora que, se a pessoa não for conhecedor da lei, né, não entender de contrato, vai lendo ali, mas termina não entendendo tudo. Mas aí pensa assim, não é possível que queira, vai assina, né? E aí quando vai ver... Contrato padrão, né? Padrão, né? É realmente muito bom e isso aí é um alento, né? Que está se trazendo nesse momento de tantas modificações, de tantas buscas por direitos, né? Todo mundo tem uma história de um direito aí que precisa ser ressarcido por ele não ter sido cumprido. E aí chega uma lei como essa que está em vigência e nem todo mundo sabe. Porque esses 2 últimos detalhes que você falou aí são fundamentais para a pessoa ficar norteada. E tem, inclusive, uma questão da paridade. Sim. Essa questão da paridade, vamos imaginar que nós assinamos um contrato com uma empresa do porte de uma concessionária, de uma grande montadora de veículos, por exemplo. Então, o que era natural no direito empresarial brasileiro é você proteger o mais fraco, o hipossuficiente. Um pouco da lógica do direito do trabalho. A nova lei também equilibra. Você está em paridade com quem você está assinando. Seja ele muito mais forte que você ou não.
Então, este ponto é outro ponto. Essa paridade, não há hipossuficiente no direito empresarial. Todos estão iguais. Muito bom, muito bom. Quero agradecer sua presença aqui, dizer que foi excelente, esclarecedora. E vamos ter muitas outras ocasiões para a gente difundir um pouco mais ainda essa sua veia aí do direito. Nós é que agradecemos e estamos aí para debater esse tema, que é um tema tão palpitante. E essa lei estamos todos aprendendo um pouco dela hoje. Isso. Mas muito bom. Será bastante aplicado. Pois é. Então, e o Muito Mais de hoje está terminando. Nós vamos voltar amanhã. Hoje você ainda continua aí com a nossa Kátia Fonseca, né? Olhando para você. O melhor da tarde aqui na Band. E amanhã a gente vai estar de volta. Você sabe que amanhã tem presença musical aqui muito forte. Eu vou estar esperando você. Qualquer outra dúvida, dá uma acessada, gerardorabelo.com.br. Você vai conferir grandes novidades. Até amanhã.